Olá, Juliana entrou, vou chamá-la aqui para live. Dá para mais pessoas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Fiz a solicitação para Juliana para a gente já começar. Oi. Oi, tudo bom? Bom, esperamos mais um minutinho, ver se alguém vai entrando. Meu microfone tá bom? Sim. Ah, ótimo. Bom, o pessoal vai entrando. Acho que vou começar apresentando a Juliana, então. Bom, em primeiro lugar, essa atividade ela faz parte do ciclo de formação em pensamento descolonial do grupo de pesquisa Constitucionalismo Latino-Americano. Esse grupo ele surgiu na Unesc no ano de 2015 e desde então a gente vem realizando atividades. Esse é o nono encontro desse ciclo de formação e a gente pensou em fazer uma proposta diferente, fazendo em formato de live, para a gente poder discutir mais abertamente essa temática. Então, a gente convidou a Juliana Alice, que é bacharel em Direito, é mestra em Direito pela UFSC, e o tema de hoje é a crítica jurídica feminista e a descolonialidade. A gente convidou a Juliana porque essa é uma temática que ela vem trabalhando nas suas pesquisas já faz alguns anos. Ela obteve o título de mestra em Direito com uma dissertação intitulada As Legislações Referentes às Mulheres pós-Constituição Federal de 1988, da crítica feminista decolonial diante da nova racionalidade neoliberal. Então, já é um tema que ela vem trabalhando. Também no seu trabalho de conclusão da graduação, ela já trabalhou com a temática do gênero e direito. Então, a gente achou uma ótima oportunidade de convidar a Juliana para a gente estar aqui discutindo essa temática. Nos foi proposta para discutir especialmente um texto da Maria Lugones, chamado... Deixa eu recuperar aqui exatamente o nome do texto. Desapareceu. Rumo a um feminismo descolonial. Isso, Rumo ao Feminismo Descolonial. Então, agora eu passo a palavra para a Juliana, para a gente ouvir ela um pouquinho. Tá Boa dando tarde. Não, aqui não tá dando eco. Talvez seja o teu microfone, não sei. Tu tens fone? Tu estás de fone? Não, tô sem fone. Tô sem fone porque é meu Talvez seja microfone. isso. Bom, mas tá dando para entender ou... O meu microfone está ok? Tu consegue me ouvir certinho? Uhum. Sim? Seguimos. Então vamos lá. Boa tarde ou boa noite a todas e a todos. Inicio agradecendo, né, o convite para este momento de hoje. Como a Manu me apresentou, eu sou graduada em Direito pela Unesc, mestre em Direito pela UFSC. E na Unesc tive a oportunidade de fazer tanto pesquisa quanto extensão. Na extensão participei do projeto Amora, coordenado pela professora Mônica Ovinsky. E neste projeto nós capacitamos mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família, assistidas pelos CRAS de Criciúma, da cidade. E capacitamos em Direitos Humanos das Mulheres. E a partir dessa experiência que delineei a minha trajetória profissional e decidi ingressar na vida acadêmica. Então, desde a graduação já faço pesquisa nesse sentido, né, de analisar a falta de relação entre gênero e direito. E no mestrado, intensifiquei esses estudos, essa pesquisa. Fui orientada pela professora Graziele Bagensons, e nesse percurso de 2 anos, nós delimitamos a pesquisa numa perspectiva jurídica feminista e decolonial. Mais à frente desse momento, eu adentro a pesquisa em específico, mas agora nós vamos trabalhar a temática que nos propusemos
para o momento de hoje, para o dia de hoje, que é verificar e analisar o feminismo decolonial para adentrarmos na crítica jurídica feminista. Antes de tudo isso, eu gostaria de introduzir essa explanação com um questionamento de uma das feministas decoloniais que nós vamos trabalhar hoje, que é a Oti Coriel. Ela, em um de seus escritos, questiona o seguinte: qual é o feminismo que queremos impulsionar, viver, experimentar como proposta transformadora e radical nos países pós-coloniais como os nossos, que surja desde as nossas experiências, que nos permita questioná-las e, ao mesmo tempo, modificá-las, e mudar este mundo por outro que não seja patriarcal, nem racista, nem heterossexista, nem classista. Ela propôs esse questionamento no artigo intitulado Hacia la construcción de un feminismo descolonizado. E eu acho importante para a gente já começar refletindo sobre o que a gente está propondo aqui hoje, né? Qual é o feminismo que a gente propõe e que está construindo. Então, é importante, inclusive, discorrer que existiu e existe um caminho que foi percorrido para se chegar a esse feminismo decolonial, né? Que antes do feminismo decolonial nós tivemos a decolonialidade, descolonialidade, os estudos pós-coloniais esses que despontaram principalmente a partir da década de 80 nas localidades de Índia e de África, né, através dos estudos subalternos, entre aspas, onde autores buscavam analisar as especificidades que essas localidades enfrentam, tendo em vista suas próprias histórias, né, e tendo em vista, inclusive, as colonizações que alguns desses pontos sofreram. Então, através dessa construção intelectual, dessa construção teórica, alguns autores que inclusive faziam parte desse grupo, desse movimento de estudos pós-coloniais, passaram a refletir sobre a necessidade de construir um pensamento latino-americano, né, de, sobre e para a América Latina. E aí surgem, a partir principalmente dos anos 90, os autores descoloniais. E aqui nós temos alguns nomes, como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Ramon Grossfogel, todos eles, inclusive, muito inspirados na trajetória de Henrique Dussel. Então é importante alocar isso tudo, porque as coisas não se dão num vácuo, né? O feminismo decolonial, ele se desenvolve num cenário a partir de um cenário, né? Com as contribuições dos estudos pós-coloniais, dos estudos descoloniais. E é importante destacar que os estudos pós-coloniais, eles não estão ultrapassados, eles não estão superados, né? Eles fazem apenas parte de um grupo de estudos que analisam a realidade de outras localidades que não necessariamente a nossa latino-americana. Bom, o que se propõem os autores descoloniais? Fazer revisitar a nossa história e verificar quais são as consequências que nós enfrentamos atualmente, tendo em vista a questão da colonização, tendo em vista a questão do colonialismo, que foi a administração colonial que nós sofremos séculos atrás, e a colonialidade que reflete, inclusive, nessas consequências que nós enfrentamos ainda hoje. Estes autores decoloniais, como provavelmente algumas pessoas que estão assistindo essa live já sabem, porque fazem parte do grupo, né? E os textos foram indicados e são excelentes e explicam essa temática. Mas para quem não tem contato com o conteúdo, os autores descoloniais, eles trazem o que chamam de colonialidade de ser, saber e poder, né? O que foi construído como ser humano e o que foi construído como aquilo que não é um ser humano. Isso tem relação direta com a colonização e com os povos originários que aqui foram encontrados e com os povos que foram escravizados, quem são considerados seres humanos e quem não são considerados. E a gente adentra a questão da desumanização, né, que para alguns isso já está ultrapassado, já foi esperado, mas a gente vê dia após dia que não. E a questão do saber e como alguns saberes ou algumas produções intelectuais são consideradas superiores às outras,
Daí aqui a gente adentra a hierarquização dos epistêmica, né? Aquilo que é considerado relevante, inclusive para o curso de Direito, a gente verifica nas bibliografias quais são os autores que nós utilizamos nos cursos de Direito, e a colonialidade do poder, que reflete na forma como nós estamos alocados na estrutura, no cenário global. Daí aqui nós dividimos entre norte global e sul global. Norte global, aqueles que durante muito tempo se mantiveram através das explorações contra outros países, e inclusive aqui a gente pode colocar também a questão do imperialismo, estou falando dos Estados Unidos. Então é um caminho percorrido, tudo isso para dizer que é um caminho percorrido até chegar no feminismo decolonial, e que há uma construção que precisa ser reconhecida, né? A gente adentra o feminismo decolonial, que foi cunhado primeiramente, né? Surgiu em 2010, num artigo de Maria Lugones, que é uma feminista argentina, e que foi traduzido para português aqui para o Brasil em 2014, inclusive nessa edição aqui da Estudos Feministas, que eu posso repassar depois. Então, feminismo decolonial, enquanto esse termo surgiu em 2010 e foi traduzido aqui para português em 2014, através de Maria Lugones, que é uma feminista argentina, uma filósofa argentina. Junto com a Maria Lugones, a gente pode falar a respeito de outras feministas decoloniais, como a Ruth Curiel, que foi a que eu citei anteriormente, o seu questionamento, e a Euderquia Spinoza também, dentre outras, né? Porque, como fica evidente, trata-se de uma construção bastante recente, né? Então, é de 2010, aqui para o Brasil em 2014, a área do direito, como sempre, está atrasada em alguns tipos de debates, né? Porque a questão da decolonialidade, ela já tem sido bastante debatida em áreas como a educação, por exemplo. E aqui eu lembro da Catherine Walsh, que trata das pedagogias decoloniais e descoloniais. E o feminismo decolonial, ele se desenvolve dentro desse cenário, né? De questionamento sobre a nossa história, sobre quem nós somos, ou sobre o que nos disseram que nós somos, né? Questionar sobre os pensamentos que são considerados inferiores ou superiores, as epistemologias, como nós estamos centradas ou centrados neste cenário global. E é importante colocar desde já que as feministas decoloniais reconhecem que esse feminismo sofre influências diretas do feminismo negro norte-americano. E aqui eu trago a categoria ou o fundamento da interseccionalidade, que é uma categoria, um fundamento que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, que é uma feminista negra norte-americana. E essa categoria nos diz sobre a intersecção necessária entre alguns marcadores sociais. Nesse primeiro momento da Kimberly Crenshaw, ela nos traz que a interseccionalidade é necessária para visualizar os marcadores sociais de gênero e de raça. Depois, essa categoria foi trabalhada por outras estudiosas, outras feministas negras, norte-americanas, como Angela Davis, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, colocando junto com esses marcadores sociais, outros como a questão da classe, da sexualidade, e por aí seguimos. Muito bem. Eu propus um artigo da Maria Lugones, esse que a Manu citou no começo, que é Rumo ao Feminismo Descolonial, e ela diz que ela chama essa opressão de gênero racializada capitalista de colonialidade de gênero. E como uma possibilidade de superar essa colonialidade de gênero, a descolonialidade, né, de gênero ou um feminismo descolonial, que é se contrapor a essa lógica que foi construída através da colonização e que se perpetua com o tempo na sociedade brasileira, de que somos inferiores ou de que nós somos, dentro de um cenário global, inclusive animalizadas. Até bem pouco tempo passado atrás, nós ouvíamos discursos sobre como as mulheres brasileiras eram atrativos sexuais para estrangeiros, para homens estrangeiros. Inclusive, até bem pouco tempo atrás, autoridades públicas voltaram a falar sobre isso, né, nos apresentando como atrativos turísticos sexuais
para os estrangeiros. Isso faz parte de uma lógica colonial, né? Isso faz parte de algo que não foi superado, né? Desses mitos que se perpetuam na sociedade brasileira e que por isso são mitos, né? E a Lugones, ela traz nesse artigo, inclusive, que quando a gente encara essa subjetividade oposicionista, quando a gente se reconhece enquanto pessoas latino-americanas, dentro de um contexto específico, que tem as suas peculiaridades, o que nós enfrentamos aqui enquanto sociedade brasileira não é o mesmo que as populações da Europa enfrentam, ou dos Estados Unidos, ou da África, ou da Ásia, né? Então, são realidades que precisam ser reconhecidas e buscadas. Isso faz parte do feminismo decolonial. Isso é uma das propostas do feminismo decolonial, que não só é uma teoria, uma construção teórica, como é uma prática política. Então, quando a gente se assume feminista decolonial, nós estamos colocando, nós estamos teorizando a respeito da nossa própria história, da nossa própria vivência, das nossas próprias experiências enquanto mulheres latino-americanas e povos latino-americanos, e também estamos assumindo uma prática política. Então, buscando, né, revisitar a nossa própria história, e ela coloca a Maria Lugones nesse artigo que foi indicado, né? Que busca descolonizar nossos imaginários, nossos corpos, nossas sexualidades, nossas formas de atuar e de ser no mundo. E é importante alocar aqui que desde esta construção destes autores descoloniais, se vislumbra que a questão, essas questões que nos são inerentes, tendo em vista a colonização, são determinadoras para esse sistema político e econômico que nós estamos inseridas e inseridos agora. A modernidade, que é o que grande parte desses estudiosos pesquisam, ela se desenvolve a partir da colonização, a partir da escravidão e do racismo decorrente da escravidão. E, inclusive, aqui a gente agrega, então, a questão da produção e reprodução de trabalho, que faz parte também da discussão feminista decolonial, né? Então, a partir da colonização, se desenvolve a modernidade, se desenvolve esse sistema político-econômico, com o suporte do racismo que advém da escravidão, que advém do genocídio contra os povos originários, e a questão da produção e reprodução de trabalho, onde a gente questiona quem são as pessoas que trabalham em certos tipos de atividades e não recebem remuneração por isso. Né? E isso não diz respeito apenas à realidade latino-americana, mas diz muito respeito também à realidade latino-americana. Aqui as mulheres, e em grande parte do cenário global, as mulheres desempenham atividades que não são remuneradas, que não são consideradas atividades remuneráveis, e aqui a gente fala então de reprodução do trabalho. Tudo isso está atrelado também a este cenário que foi desenvolvido a partir da colonização, a partir dessa administração colonial que nós chamamos de colonialismo, e reflete ainda hoje nessas consequências que nós enfrentamos, que nós chamamos de colonialidade. Então, nós, feministas decoloniais, me coloco aí porque sou uma feminista decolonial, utilizamos de algumas categorias que, através do fundamento da interseccionalidade, são possíveis, e através do que nós vislumbramos na nossa própria realidade, como gênero, raça, classe e sexualidade. Quando a gente propõe um feminismo decolonial, quando a gente fala em feminismo decolonial, a gente fala e consegue vislumbrar, por exemplo, que o nosso país, o Brasil, é um dos países mais violentos contra mulheres do mundo. Nosso país é um dos mais violentos contra a população negra do mundo. O nosso país é um dos mais violentos contra a população LGBTI do mundo. Né? Isso não é opinião, isso são fatos. E é importante dizer que são fatos, portanto, fazem parte da nossa realidade fática e estão aí, presentes. Né? Ser feminista decolonial, então, é revisitar algo que foi mascarado sob o manto de mitos, sob o manto de falsas, por exemplo, falsa democracia, né? O mito da democracia racial, e aqui a gente lembra de Lélia Gonzalez,
que eu sei que já foi trabalhada pelo grupo, inclusive. E feminismo decolonial é isso. Inclusive, algumas feministas decoloniais do Brasil consideram a Lélia Gonzalez, que foi uma antropóloga negra brasileira, que trabalhou a questão do sexismo e do racismo aqui no Brasil, principalmente ali na década de 80. A gente fala em feminismo decolonial no Brasil, a gente fala de Lélia Gonzalez, portanto, né? E ela diz em um dos artigos dela, o lixo vai falar, que é quando alguns grupos conseguem alguma visibilidade sobre as suas produções intelectuais ou nos movimentos sociais. Então, perceber que existe um mito sobre a democracia racial no Brasil, porque quando a gente é comum, né, em rodas de conversa, que não exclusivamente acadêmicas, as pessoas falem, mas nos Estados Unidos é mais evidente, porque lá teve certas legislações, aqui nós somos todos misturados. Isso é um mito da democracia racial, e isso também é apontado pelo feminismo decolonial, porque a gente está vendo, principalmente nos últimos dias, que não há igualdade racial no país. Que corpos negros são mais facilmente encontrados pelas armas do Estado. Então, isso também é feminismo decolonial. Feminismo decolonial é perceber que houve o genocídio contra os povos indígenas quando os europeus chegaram aqui, né? E que foi construído um ideário social sobre o que são os povos indígenas, ou os povos originários, como se eles fossem folclore, como se eles não fizessem parte da nossa história, como se eles não estivessem aqui conosco, né? E como se eles já não estivessem aqui antes, inclusive, de tudo isso que se deu após a colonização. É falar que o nosso país foi um dos últimos a abolir a escravidão. É falar sobre a lógica patriarcal que foi introduzida no cenário brasileiro a partir do colonialismo, porque os grupos que aqui estavam antes dos europeus chegarem se organizavam de formas distintas, que não dentro dessa lógica patriarcal. E a legislação brasileira, inclusive, se a gente for analisar, seguiu durante muito tempo essa lógica patriarcal, durante muito tempo, e até bem pouco tempo atrás. Então, pensar que nós superamos tudo isso está equivocado, porque nós não superamos, nós ainda estamos dentro deste cenário, né, sofrendo com a colonialidade. Inclusive, é importante destacar que o feminismo decolonial, quando ele busca revisitar essa história das territorialidades, das localidades, a partir disso a gente consegue vislumbrar que o feminismo, quando ele surge no Brasil, ele surge de forma elitizada, portanto branca. Né? A história do feminismo brasileiro, dos movimentos feministas, é bastante distoante dos outros movimentos, como o movimento negro, como o movimento dos sem terra, porque ele surge a partir de movimentações de mulheres intelectuais, de profissionais autônomas, brancas, classe média, classe alta. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve ignorar, rechaçar a construção que foi feita anteriormente, ou os direitos que nós conquistamos a partir da atuação dessas pessoas? Não, né? Mas a partir do feminismo decolonial, a gente perceber que existiam outros grupos. E a gente, através desse resgate histórico, perceber que, apesar do apagamento, esses grupos estavam lá. Inclusive, na minha dissertação, eu proponho a reflexão, né? Porque, formalmente, o nosso feminismo é datado de décadas para trás, né? Mas será que ele realmente surge só nesse período, né? A gente tem que fazer um resgate histórico. E, a partir desse resgate histórico, verificar o que faz parte realmente da nossa materialidade. E daí, dentro deste cenário, a gente pode refletir sobre o espaço que o direito ocupa nisso tudo, né? Mas o que tem a ver feminismo com o direito? O que tem a ver descolonialidade com o direito? Bom, do ponto de vista de produção intelectual e de produção de conhecimento da esfera jurídica do nosso país, os primeiros homens que adentraram os cursos jurídicos formaram-se em Portugal, né, para trabalhar nas profissões jurídicas aqui. E quando os cursos em 1827 foram abertos no Brasil, dois em Olinda e em São Paulo, estes cursos estavam conectados com as matrizes curriculares da Europa, de Portugal.
Então, desde aquele momento, nós sofremos com influências europeias em nossas cadeiras jurídicas. Só que, qual é a realidade do Brasil e qual é a realidade de Portugal? Qual é a realidade da Europa? Até porque nós somos colônia de Portugal, nós somos colônia da Europa. Então, né, por que surgiram esses cursos, em qual contexto e tudo mais? A gente consegue vislumbrar, como eu falei anteriormente, que os currículos, hoje ainda, seguem uma lógica de autores europeus, brancos e tudo mais, os currículos de direito. Aí, novamente, gostaria de ressaltar. Então quer dizer que a gente deve renegar tudo que foi construído? Não é isso. Não é isso, mas questionar o que essa produção, né, no que essa produção realmente contribui para a nossa própria realidade, porque o tamanho do nosso país já começa aí é diferente, a quantidade de pessoas que moram nesse país é diferente, e aqui eu faço um gancho com uma fala de Ailton Krenak, que é uma liderança indígena brasileira, e ele fala que quando a gente diz nação brasileira, nós estamos equivocados. Porque não existe nação brasileira, né? Existem diversos grupos aqui. E quando a gente fala em nação brasileira, alguns grupos estão de fora, porque não se encaixam dentro deste padrão que foi desenhado como nação brasileira. E isso a gente traz para a área do direito também, né? A gente tem que ver o que a gente importa de teoria de fora, se essas teorias dão conta da nossa realidade, porque às vezes essas teorias nem se propõem a dar conta da nossa realidade, elas estão, né, elaboradas para outros contextos que não os nossos. Então, quando a gente fala em descolonialidade e feminismo, ou feminismos, né, porque existe mais de um, e é complexo, porque feminismos, existe mais de um feminismo, é complexo por isso, e quando alguém surge falando ou resumindo o feminismo em uma pessoa, em um movimento, isso já me dá uma coceira, porque não condiz com a realidade, e inclusive o feminismo europeu surge num contexto, o feminismo aqui surge em outro contexto, o feminismo norte-americano em outro, e nos próprios territórios, nas próprias localidades, existem diversos tipos de feminismos. O feminismo teórico, o feminismo dos movimentos sociais. Então, isso tudo tem relação com o direito, porque, como exemplo, a nossa Constituição de 88 e a movimentação de mulheres feministas para que no texto constitucional, em termos formais, homens e mulheres fossem igualados em termos de direitos e de deveres. Então as coisas estão conectadas, as coisas não estão desmembradas como algumas pessoas pensam. Eu passo a fala para ti, Manu, para a gente seguir num diálogo. Ok. Eu acho que a concepção tá dando eco aqui também, mas não sei o que tá acontecendo, porque eu não tô com fone. Mas dá para me ouvir bem? Tô te ouvindo. Tá, bom, vou seguir. Qualquer coisa, me avisem. Eu acho que essa discussão da descolonialidade, ela é central, né, para a América Latina, quando a gente percebe que não há capitalismo ou modernidade sem colonização, que não há... que todas essas lógicas, como você bem pontuou, estão todas entrelaçadas, e quando a gente olha para o feminismo, isso não poderia ser diferente. Enquanto eu lia o texto da Lugones, antes mesmo de chegar na parte que ela cita o discurso da Sojourner Truth, não sei se é exatamente essa pronúncia, mas eu acho que essa é uma fala que traduz muito bem a necessidade que a gente tem de outras perspectivas feministas que não o feminismo acadêmico. Não que não seja importante, né? Não se trata de rechaçar, mas se trata de compreender que são lógicas e narrativas muito particulares e que existem outras lógicas e outras narrativas que também merecem ser escutadas. E eu vou ler aqui uma parte desse discurso, que foi uma mulher negra, né, participando de uma convenção em Ohio, nos Estados Unidos, em 1851. E só para contextualizar, às vezes as pautas, né, das mulheres brancas e das mulheres racializadas, elas não vão ser convergentes, né? Quando a gente fala da pauta, por exemplo, da inserção da mulher no mercado de trabalho, bom, as mulheres negras escravizadas, elas já estavam inseridas no mercado de trabalho de uma maneira gratuita, por meio de um trabalho forçado, mas já estavam inseridas, né?
a ideia também, o ideal da fragilidade, da donzela que precisa ser protegida, nunca se aplicou às mulheres negras, né? Muito pelo contrário. Então, ela fala assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, serem levantadas sobre valas e ter o melhor lugar onde querem que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama ou me deu qualquer melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Arei a terra, plantei, juntei a colheita dos celeiros e nenhum homem podia se igualar a mim. E eu não sou uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto o homem, quando eu conseguia comida e suportar o chicote também. E eu não sou uma mulher? E ela segue, né, falando várias coisas e questionando. Eu não sou uma mulher? Eu acho que conecta muito com esse texto da Lugones, porque ela fala que não só as mulheres, mas os sujeitos colonizados, eles não eram considerados sujeitos, na verdade, né? E se a mulher branca, ela era considerada o não homem, né, o segundo sexo, a mulher racializada, a mulher colonizada, ela está numa situação de animal selvagem, de que tem que ser domesticado. E a gente enxerga isso numa narrativa muito conveniente justamente para obedecer às lógicas da colonização, né? Mais acima, falaram alguma coisa sobre... o Lucas, acho que fez uma pergunta sobre o papel do direito como o principal elemento para superar a colonialidade do gênero. Eu não sei se exatamente é nesse sentido, é uma pergunta bem, bem grande, mas me ocorreu 2 referenciais, né? Em primeiro lugar, eu faço referência aqui a Rita Segato, né? Também uma maravilhosa Rita Segato, num texto que ela fala sobre o patriarcado del borde al centro, disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital. E nesse texto, mais que tudo, eu queria resgatar uma coisa que ela fala, que a questão das mulheres, que a questão de gênero não é uma questão menor, não é um assunto só de mulheres, ou não é algo que se opõe à economia, por exemplo, né? Porque eu vejo, inclusive, em setores ditos progressistas, que também acho que é bem problematizável esse conceito de progressismo, a gente quer progredir dentro do cânone moderno ou a gente quer construir uma coisa diferente, né? Mas, enfim, utilizando essa nomenclatura, né, de progressismo, que trata assim, não, as pautas identitárias, elas atrapalham, porque o que importa é emprego, o que importa é a economia, a gente não dá para ficar discutindo feminismo, questão racial, luta LGBT. Enfim, eu acho que isso é uma falsa dicotomia, né? Eu acho que mais que tudo isso é uma falsa dicotomia. Primeiro porque quando a gente parte da crítica decolonial, a gente vai ver que a lógica de opressão racial, a lógica de opressão de gênero, ela é estruturante do sistema moderno que a gente tem hoje, né? Ela não é um dado menor. A exclusão sistemática das mulheres dos espaços públicos, a crença de que pessoas negras ou indígenas são inferiores, não é um dado menor. Ela é justamente o que concedeu por meio da colonialidade do ser, do saber, a ideia de que apenas os homens brancos europeus são os sujeitos capazes de organizar a vida social, né? Então, acho que quando a gente fala em feminismo ou em crítica jurídica feminista, eu acho que eu gosto de fazer assinalar isso, porque não é um dado menor, né? A questão das mulheres, porque é algo que estrutura esse sistema, esse padrão de poder mundial que a gente entende como colonialidade, que a Lugones, não digo superando, mas indo mais além do que a crítica que o Quijano fez, né, acrescentando uma profundidade maior na questão do gênero, vai chamar como um sistema que passa a se constituir junto com a colonialidade. Então, essas coisas não são dados menores. E a Rita Segato ela vai falar que também é um grande equívoco, não só político, mas também epistemológico, edificar
os temas relacionados às mulheres e botar em caixinhas, né? Na verdade, os problemas das mulheres são problemas de toda a sociedade. Gosto muito da menção que tu fez em relação ao trabalho gratuito, né? Porque eu acho que tem até um cartaz que diz, né? O capitalismo também depende do trabalho doméstico. E eu acho que se a gente passa a entender como a questão das mulheres não é subalterna, mas é constitutiva disso tudo, né? A gente percebe que a gente precisa discutir isso. Também deixou aqui a recomendação do livro da Carole, O Contrato Sexual, que vai tintim por tintim nessa questão, né? De como a construção do que a gente entende hoje por espaço público, por modernidade, na verdade, ela passou pela exclusão massiva e sistemática das mulheres. Óbvio que aqui também a gente está remontando num contexto do contrato social, num contexto um pouco mais europeu, por assim dizer, né? Mas que ajuda a gente a entender, se a gente somar, né, a crítica decolonial a essa leitura, a gente vai ver como não é por acaso. Então, como acredito eu, né, a partir das minhas convicções ideológicas também, que para a gente superar esse sistema que a gente considera inadequado em termos de igualdade, a gente precisa necessariamente, e agora, passar pela questão das mulheres não como um dado menor. Não sei se fizeram algumas perguntas aqui, além dessa do Lucas. Deixa eu achar aqui que foi mais para cima. Perguntaram também: se compreendermos, além da história, os fatores da epistemologia do Sul, conseguiríamos políticas públicas mais efetivas? Uma vez queríamos analisar nossas raízes multiculturais e não tentarmos copiar de outros países. O que acham? Bom, Ju, se quiser iniciar. A gente tem mais uns 20 minutos ainda. 20 minutos? 20 minutos? Tá bem. Vamos lá, pois é, muito rápido. Alguns pontos, Manu, que tu trouxe e me lembrou de um episódio que eu acho que resume muito o que é a área do direito e como o direito faz parte desse cenário total no qual estamos inseridas e inseridos, como isso reflete na nossa realidade, né, no sentido geral. No mestrado, eu fui num sebo procurar alguns livros para uma disciplina, para construir um artigo para uma disciplina. E com objetivos específicos, claro. Então, me deparei com 2 livros de 2 autoras juristas feministas, Silvia Pimentel e Florisa Verucci. Eu nunca tinha ouvido falar nos nomes delas, nem na graduação. Tu não ouviu falar? Não. Nem no mestrado, pois é. A Silvia Pimentel escreveu um livro, A Mulher é a Constituinte, em 85, na época da redemocratização aqui no Brasil. Ela foi crucial para a discussão, para o debate, porque, gente, o nosso período de redemocratização, a nossa Constituição é fruto de mais de 500 dias de trabalho, né? E de mobilização social e tudo mais. Então, ela contribuiu fortemente nesse sentido e ela contribui até hoje com relação aos direitos das mulheres no nosso país. Daí aqui eu quero fazer uma ligação com o quê? Com o apagamento que alguns grupos, alguns sujeitos sofrem e sobre a formação de subjetividade no social e na área jurídica, né? Quem que é considerado sujeito? E aqui a gente vai lá para trás, em Simone de Beauvoir, quando ela fala no outro, né? No livro dela, O Segundo Sexo, estava olhando aqui, o livro dela, O Segundo Sexo, que ela fala, né? Que ela diz que tem o sujeito, que é o sujeito homem, com todos aqueles atributos que a gente costuma falar, o homem hétero, branco, europeu, e tem o outro é o resto, é aquilo que não é o homem. Né? Naquele caso, é a mulher. Daí a gente, numa análise feminista decolonial, o outro são todos os outros, né, que são apagados. Daí esse resgate feminista decolonial faz parte disso. Se eu não tivesse ido naquele dia, naquele sebo em específico, procurar alguns livros em específico sobre um assunto, eu não saberia, ou demoraria muito para chegar na Silvia Pimentel e na Florisa Verucci. Com relação às pautas identitárias, foi o Lucas que fez essa pergunta?
Não, na verdade ninguém falou sobre pautas identitárias, eu que puxei Ah, aqui. tá. Não, eu questionei porque em um evento na Unesc, numa fala do Lucas, eu fiz um questionamento para ele sobre essa questão do identitarismo, ou como alguns grupos considerados progressistas, como tu colocou, colocam tudo num negócio só e chamam de identitarismo para afastar da discussão, do debate. Quem são os sujeitos que geralmente colocam nesse grupo que eles chamam de identitarismo? Quem são? São as pessoas Homem negras, branco. exatamente, né? Então, o que que incomoda? Né? Quando tu colocou novamente que quando a gente fala sobre mulheres, a gente está falando sobre o todo, porque nós somos metade da população Uhum. mundial, e aqui no Brasil nós somos mais da metade da população. Então, quando a gente fala sobre a situação das mulheres nas sociedades, em sistemas políticos, econômicos, culturais, nós estamos falando sobre o cenário num todo. E a quem incomoda falar sobre isso? Quem incomoda a gente demonstrar que as coisas estão estruturadas de formas desiguais e para alguns grupos ainda mais, né? Sofrendo uma, duas, três vezes opressão. Com relação à pergunta que foi feita para a gente não copiar outros países com relação às políticas públicas, né? Como eu coloquei anteriormente, quando a gente pensa decolonial, quando a gente constrói nessa perspectiva, o objetivo não é de rechaçar o que foi construído em outros locais, em termos políticos, em termos práticos, em termos teóricos, né? Mas, se possível, quando introduzir no nosso contexto, que seja de acordo com o nosso contexto. Então, por exemplo, eu acho que uma situação que cabe neste momento, nós estamos acompanhando os movimentos de populações negras, principalmente nos Estados Unidos, com relação à morte do George, né? E que se alastrou para várias partes do mundo. Lá na cidade onde ele foi assassinado pelo Estado, elas estão pensando, e aqui eu falo elas porque na reportagem que eu vi eram duas vereadoras da cidade, elas estavam pensando em remodelar o sistema de polícia lá, o departamento de polícia. Então, se lá elas remodelarem e repensarem um sistema que de fato seja positivo para a sociedade, para os próprios agentes envolvidos, não tem por que não a gente pensar num sistema equivalente para a nossa realidade. Né? Mas eu acho que antes disso ainda a gente tem que vislumbrar o que os nossos dados nos apresentam. Quais são as pessoas que são mortas pela violência policial aqui no Brasil? E por que que são mortas? Isso vem de onde? Né? Uhum. Desse racismo estrutural que compõe a nossa sociedade. O racismo vem de onde? Da colonização, da escravidão. A escravidão vem de onde? Da colonização. Então, perceber que existe um fio condutor que conecta algumas questões, não digo todas, mas que conecta algumas questões, e que a partir deles a gente pode pensar propostas, não rechaçando de forma aleatória o que é produzido em outros locais, mas incorporando, se for incorporar, algo que faça sentido para a nossa realidade. Isso em termos de políticas públicas para quaisquer grupos que sejam Uhum. e que sofram nesse cenário de violência contra grupos específicos, né? Queres colocar alguma coisa, Manu? Não, eu acho que estou de acordo, né? Eu acho que não há nenhum problema a gente olhar experiências bem-sucedidas de outros lugares e pensar, por que não? Né? Mas não pode ser um copia e cola, né? Acho que a gente não pode nunca deixar de olhar a nossa própria realidade. E aqui eu conto uma história que uma professora minha do mestrado, ela trabalhou com mulheres indígenas em Chiapas, né? Aqui no México. E ela contou sobre uma ONG, enfim, alguma organização da sociedade civil, acho que fez uma muito bem intencionada, que foi fazer uma ajuda e constatou que várias pessoas nessa comunidade viviam numa situação de extrema pobreza e construíram sanitários. Construíram sanitários assim como os que nós utilizamos, né? Mas não se preocuparam em perguntar se esses sanitários seriam utilizados, se faz parte da forma, né, que aquela comunidade específica vivia utilizar sanitários. E o que aconteceu? Instalaram tudo lindo e voltaram, sei lá, 2 anos depois e estava intacto, porque simplesmente não fazia sentido para aquela realidade, né? Então, acho que quando se constrói qualquer tipo de política pública ou qualquer tipo
de apoio nesse sentido, né? O passo número 1 é um diálogo com os sujeitos que vão ser beneficiados de alguma forma, né? E acho que isso, historicamente, é algo que faz falta no Brasil, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessas reformas também, né? Quando a gente fala da reforma do ensino médio, que foi feito por uma medida provisória, sem perguntar o que pensam os professores e os alunos. E aí vai a lista extensa, né? Mas eu acho que, primeiro de tudo, é necessário olhar a realidade e entender que só a boa intenção para executar uma política pública, ela não serve, né? Como nesse caso, assim. Talvez essa inversão, aliás, esse investimento poderia ter sido muito melhor direcionado e de maneira mais efetiva se fosse um instrumento construído coletivamente, né? E aqui eu resgato também uma coisa que está mais no final do texto da Lugones, que ela fala sobre a resistência a essa colonialidade de gênero. E ela fala sobre essa resistência à colonialidade de gênero, ela ser sempre coletiva, né? Que talvez eu e você, como indivíduos, a gente não possa fazer muita coisa. Mas coletivamente é possível construir, né, alternativas. E eu até deixei aqui separado uma frase que ela fala que existe apenas uma lógica de opressão, que é a da colonialidade de gênero, mas que existem muitas outras lógicas de resistência, né? E que a partir dessas resistências, nesses blocos fragmentados, né, que é a nomenclatura que ela vai usar, a gente gera respostas diferentes a essa opressão. E que a ideia, desde uma perspectiva descolonial, não é sintetizar tudo e criar uma nova proposta, né? Mas é transcender, né? É ir mais além do que o cânone moderno binário nos prega. Então, bom, da minha parte, acho que nessa pergunta seria isso. Não sei se queres comentar mais alguma coisa em relação ao que nos foi dito. Recuperar mais. Eu acho que, para finalizar, né, porque de acordo com o que eu estou acompanhando aqui, o tempo já está acabando, da minha parte, para finalizar, alguns pontos, assim. Eu tinha como objetivo apresentar a minha pesquisa no mestrado, mas não vai dar tempo, quem sabe numa próxima oportunidade. Quem sabe numa próxima. Mas lá, muito brevemente, nós fizemos uma análise feminino-colonial. Eu falo a gente porque eu entendo um trabalho como coletivo. Eu acho que aquele trabalho foi coletivo, muitas pessoas contribuíram, então eu falo no plural. Esse trabalho, a gente analisou de 88 a 2018, portanto, 30 anos de legislações referentes às mulheres. As materiais codificadas, a Constituição, a CLT, os códigos civis, o Código Penal e as federais temáticas, numa perspectiva feminista decolonial, analisando essas categorias que eu trouxe, né, de gênero, classe, raça e sexualidade, para vislumbrar quais são as mulheres que são atendidas por essas legislações. E, bom, o resultado foi o que a gente esperava, que determinadas mulheres são atendidas pelas legislações, as mulheres negras não são abarcadas, e a questão da sexualidade é preterida estrategicamente das legislações brasileiras. Isso para começar um caminho dentro da área do direito feminista decolonial, porque, como eu falei, a nossa área ainda caminha a passos largos neste sentido, e eu acho que eu não falei, mas é importante destacar nessa parte final, que esse feminismo decolonial não é o primeiro feminismo ou construção teórica feminista da América Latina, né? Existem diversas contribuições teóricas feministas latino-americanas, assim como diversas contribuições teóricas de outros autores sobre outros temas que se referem à América Latina. Então, para finalizar, assim, viver é complexo. Viver em sociedade é complexo. Quando me aparecem com respostas muito prontinhas, muito resumidinhas sobre questões que dizem respeito ao viver e ao viver em sociedade, isso já me causa estranheza, porque não é simples, né? Falar sobre feminismos não é simples, falar sobre sistema político-econômico não é simples, e falar sobre o direito não é simples. O direito não é uma caixinha, por mais que queiram fazer parecer, né, uma caixinha com tudo esquematizado, o direito esquematizado, não é. O direito não é. Então, nessas complexidades que a gente busca construir e somar coletivamente, porque eu, enquanto teórica feminista decolonial, e que me alinho a essa prática política decolonial, eu penso que a saída é coletiva. Né? E sim, nós somos uma sociedade racista, machista, colonial, mas nós somos mais do que isso.
nós tivemos diversos momentos em nossa história, inclusive nós tivemos um momento que foi citado da redemocratização. E aí, para fechar e fazer um gancho com esse momento da redemocratização, eu quero deixar como tarefinha, entre aspas, para quem está nos acompanhando, que procure depois um vídeo em que Mercedes Sosa, que é uma cantora argentina, junto com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com Milton Nascimento e Gal Costa, eles cantam, no período da redemocratização brasileira aqui no Brasil, uma música intitulada Volver a los 17, que é da Violeta Parra. E é uma cantora chilena. Então, nós somos tudo isso. Nós somos, sim, uma sociedade machista, colonial, racista, mas nós somos mais. É como aquele livro 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques. Nós somos uma confusão, e nós somos uma confusão tendo em vista vários fatores, mas no meio disso tudo, existe algo mais. E nós estamos aqui. Foi um momento que nos coube viver, então nós temos que viver de acordo com o que nos cabe e de acordo com o que a gente constrói, enquanto sujeitos, de acordo com as nossas subjetividades, e enquanto coletividades. Então, eu sugiro que vocês procurem esse vídeo, porque ele é maravilhoso, me emociona sempre. E também joguem no Google depois, porque a gente fala mal do direito, né? Mas joguem no Google depois Esperança Garcia, OAB Piauí. E vejam que história que vai surgir para vocês depois disso. E eu finalizo com isso, Manu. Bom, obrigada, Juliana. Muito obrigada por aceitar o convite, pela participação, por nos brindar com essa lindíssima reflexão e terminar, né, com esse horizonte utópico de esperança que está sempre lá na frente e possibilita que a gente continue caminhando. Eu acho que isso é muito importante, né? Em momentos como esses que a gente está vivendo, às vezes é muito fácil se desesperar e um desespero que leva à paralisação e que leva a um conformismo, né? Eu acho que não é isso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa de um comprometimento rebelde, um comprometimento que tenha os pés no chão para dar conta de compreender a nossa realidade, a complexidade dela, mas que também permita a gente sonhar com a transformação do mundo, né? Transformação de um outro cenário possível. Eu acho que quando a gente estuda faz esses estudos críticos, jurídicos, né? A gente percebe que as coisas não são dados naturais que caem do céu e que as instituições não são assim porque são e que o sistema de opressão de gênero, de raça não existe simplesmente porque sim, né? E sim foram construções históricas. E se foram construções históricas, a gente pode construir coisas diferentes, né? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista também esse horizonte tópico. E eu quero deixar aqui também uma recomendação, né, nessa linha. É uma carta da Glória Anzaldúa, que é uma carta que eu já li milhares de vezes, eu sempre leio. A Glória Anzaldúa, ela é uma chicana, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é de ascendência mexicana. Ela é uma teórica feminista, também acho que ela é considerada feminista descolonial, né? E a carta Carta para as Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo. E é uma carta muito linda e eu acho que é um grito, um eco de esperança, assim, também nesse cenário que nos relembra a importância do que a gente tem a contribuir, né? Que a nossa voz merece ser ouvida, o que a gente tem a contribuir é importante. E para finalizar, eu quero fazer um convite, porque nessa quinta-feira, dia 11, o Grupo de Trabalho Claxo, a Crítica Jurídica e Conflitos Sociopolíticos, está organizando um evento sobre ética e política do cuidado, para a gente seguir nessa discussão, né, sobre gênero e aprofundando nessa questão sobre o trabalho gratuito, etc. Acho que a Raquel bem pontuou, né? Principalmente nesse período da pandemia, essa questão da sobrecarga das mulheres tá bastante evidente. Então, vai ser dia 11, nessa quinta-feira, às 18 horas, 18 horas. E a gente tem como convidados a Diana Isabel Molina Rodrigues, que é da Universidade Cooperativa de Colômbia e da Universidade de Nariño.
a Leida Hernandes Cervantes, que é da UNAM, e o Luiz Ismael Pereira, que é da Universidade Federal de Viçosa. Então, a gente também está com... E vai ter a mediação pela Cone, pela Constanza, que é argentina. Então, a gente vai ter uma mesa bem repleta, bem diversa para a gente discutir essa questão. Depois eu estou disponibilizando aqui pelo Instagram do grupo como podem acessar, mas vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do GT. Então é isso, não sei se temos, não sei, 5 minutos no máximo, se alguma consideração final, algo, não sei se alguém tem alguma pergunta. E esses materiais que referenciamos, a maioria a gente tem disponível via edital, esses textos da Lugones, esse livro que eu falei do contrato sexual, esse livro que eu referenciei também da Rita Segato. Se alguém tiver interesse em obter esses materiais, pode mandar uma mensagem aqui no Instagram do grupo ou para a Juliana e a gente vê como fazer chegar até vocês. É isso, então? Muito obrigada. E fiquem firmes, né? Paciência histórica, isso vai passar e a gente está aqui. Beijão. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada.